Agora eu vou complicar um pouco a vida de vocês. Eu vou falar um pouquinho da nomenclatura dos ácidos graxos. Comentei com vocês que o ácido graxo pode ter inúmeros carbonos. Além disso, eu comentei que essa cauda, né, cheia de carbonos, pode ter duplas ligações. Então, como que eu posso nomear esses ácidos graxos? A primeira nomenclatura que eu vou te ensinar é essa aqui. Eu vou colocar primeiro o número de carbonos. Então, vamos supor que seja aí um ácido graxo que tem 18 carbonos. Aí eu coloco dois pontinhos e eu coloco o número de ligações duplas. Vamos supor que seja uma gordura saturada. Gordura saturada tem duplas ligações? Não. Então, eu vou colocar o 0. Ah, mas vamos supor que seja um ácido graxo poliinsaturado com duas duplas ligações. Então, eu vou colocar o número de carbonos, aqui no caso 18, o número de duplas ligações e a posição dessas duplas ligações. Então, aqui seria no carbono 9 e no carbono 12. Ah, e como que eu conto para saber qual que é o carbono 9? Eu conto a partir do carbono do ácido carboxílico. Então, esse seria o carbono número 1. Então, eu conto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, dupla ligação aqui. Continuo. 10, 11, 12. Dupla ligação aqui. Então, as duplas estão posicionadas no carbono 9 e no carbono 12, a partir da contagem do carbono do ácido carboxílico. Depois a gente vai treinar a nomear essas moléculas. Então, o que é importante? É importante que vocês, quando visualizam um ácido graxo, saiba dar o nome para esse ácido graxo. E uma maneira da gente nomear é colocando o número de carbonos e o número de ligações duplas e a posição das duplas ligações, tá? Essa é a maneira mais fácil da gente nomear. Vocês vão ver que tem outros nomes, os ácidos graxos. Por exemplo, ácido graxo oleico, ácido graxo linolênico, que são nomes mais complexos. Então, uma maneira simples da gente nomear é colocando aí número de carbonos e duplas ligações. Ah, mas e os ômegas, né? A gente escuta tanto falar do ômega 3, ômega 6, é o nome que deram para certos ácidos graxos. E aí, essa nomenclatura é uma nomenclatura diferente, ela é um pouco diferente daquela tradicional que eu mostrei antes. É uma nomenclatura que a gente usa para ácidos graxos insaturados, e essa nomenclatura ela vai ser dada a partir da contagem, a posição, né, da dupla ligação vai ser dada a partir da contagem do carbono que não é do ácido carboxílico. Ou seja, a nomenclatura ômega, ela começa a contar do carbono oposto. Então, essa é a diferença. Então, ao invés de eu começar a contar pelo ácido carboxílico, eu vou contar pelo carbono lá no final dessa cauda. Então, por exemplo, o ômega 9 é um ácido graxo monoinsaturado. Então, tem uma dupla ligação. E essa dupla ligação vai vir na posição 9. Porém, pessoal, essa posição a gente vai encontrar a partir da contagem
do carbono que não pertence ao ácido carboxílico. Então, a contagem é diferente, tá? Então, quando eu tenho a nomenclatura ômega, eu preciso começar a contagem do carbono que não é do ácido carboxílico. Então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aqui a dupla ligação. Esse daqui é o ácido graxo ômega 9, que a gente já escutou falar bastante. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho de vários tipos de ácidos graxos. Notem aí que a cadeia de carbono está representada de uma maneira bem simplificada. Essa maneira simplificada, vocês vão encontrar nos livros. Ao invés de eu ficar desenhando um monte de carbono, eu faço dobras. Cada dobrinha dessa significa que tem um carbono. Os traços são as ligações. Aonde eu tenho 2 traços, significa que é uma ligação insaturada, uma dupla ligação. Então, vamos treinar. Vamos começar por esse primeiro ácido graxo, que é o ácido graxo esteárico, tá? Não me preocupem com esse nome. O que a gente sabe dele? A gente sabe que ele tem 18 carbonos e nenhuma dupla ligação, ou seja, é uma gordura saturada. Então, gente, cada dobrinha dessa é um carbono. Então, se a gente contar aqui, vocês vão ver que tem 18 carbonos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok? Então, essa é um ácido graxo saturado. Ok, agora vamos dar o exemplo do ômega 9. O ômega 9 é conhecido como ácido oleico, ácido graxo oleico. A nomenclatura mais simples seria o ômega 9, que a gente mais usa. Lembrando que a posição nomeada por ômega, a contagem tem que ser a partir do carbono que não pertence ao ácido carboxílico. Então, eu não conto por aqui. Eu começo a contar por aqui. Por aqui. Então, se vocês contarem até lá, vai dar aqui a posição 9, onde eu coloco a dupla ligação. Vamos ver agora o ômega 6, que é o ácido graxo linolênico. O ômega 6, pessoal, tem 18 carbonos, tá? Aqui eu não coloquei, mas é 18, 2,2. Ou seja, tem 2 ligações duplas. Ou seja, a primeira dupla ligação é que vai ser nomeada. A segunda dupla ligação a gente nem nomeia. Então, o ômega 6 significa que eu tenho uma dupla ligação no carbono 6. Então, vamos ver? Então, eu começo a contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é a posição da primeira dupla. Vejam que é uma nomenclatura muito simplificada, né? Porque ela não me diz a posição da segunda dupla ligação. Então, às vezes, quando a gente faz a nomeação pelo método tradicional, essa nomenclatura é mais complexa. Então, como que eu nomearia esse ômega 6 pela nomenclatura tradicional? Eu colocaria 18 carbonos, 2,2. Por quê? Porque tem 2 duplas ligações e depois eu colocaria a posição dessas duplas ligações. Então, primeira posição. Agora, pela nomenclatura tradicional, eu vou começar a contar pelo carbono do ácido carboxílico. Então, eu começo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Então, eu coloco lá, posição 8. Vírgula, agora a próxima posição. 9, 10, 11, 12. Vírgula, 12. Ou seja, eu coloquei a posição das duas duplas ligações. Agora, vamos para o ômega 3. O ômega 3, pessoal, é um ácido graxo conhecido, o nome do ômega 3 é linolênico. O ômega 3 é uma nomenclatura simplificada, então só vai mostrar onde está a primeira dupla ligação. O ômega 3 é um ácido graxo que tem 3 duplas ligações, 18 carbonos, 2 pontos, 3. Então, vamos ver onde está a primeira dupla ligação pela nomenclatura ômega. Então, pela nomenclatura ômega, eu começo a contar do carbono que não pertence ao ácido carboxílico. Então, começo a contar aqui. 1, 2, 3. Está aqui a dupla ligação. Agora, e se eu fosse fazer a nomenclatura tradicional? A nomenclatura tradicional, eu começo a contar pelo carbono do ácido carboxílico. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no carbono 8, primeira dupla ligação. Então, coloco lá 8, depois próxima. 9, 10, 11, 11. Agora, eu vou colocar a próxima dupla. 12, 13, 14. Então, coloco 14. Então, eu preciso colocar entre parênteses a posição das 3 insaturações. Então, eu representaria aí o ômega 3 pela nomenclatura tradicional, colocando 18, 2 pontos, 3, e depois eu abro parêntese e coloco a posição de cada dupla ligação. Pessoal, então a parte mais difícil já foi, tá? Com relação à nomenclatura de ácidos graxos, é importante vocês treinarem, tá? Então é importante que vocês desenhem a molécula e vai treinando aí a posição dessas duplas, tá? Depois no final tem um estudo dirigido onde vocês podem treinar aí a nomenclatura desses ácidos graxos. Então é uma questão de treino, não é muito complicado. Depois que vocês pegarem um jeito, vocês vão ver que é bem simples. Agora a gente vai falar um pouquinho de outras gorduras. Eu vou falar do grupo dos esteroides. O colesterol é o principal componente desse grupo. O que é o colesterol? É uma gordura bem diferente do triacilglicerol, porque não tem um glicerol com 3 ácidos graxos. O colesterol, ela tem essa estrutura química aqui, ó. Uma estrutura bem complexa, tá? Ninguém precisa aprender a desenhar a molécula de colesterol. O que a gente precisa saber do colesterol? Principalmente da sua função. Nem sempre o colesterol é maléfico, né? O colesterol existe aí no nosso organismo porque exerce funções importantes. Então, quais são as funções? Primeira coisa, na nossa membrana plasmática, entre aqueles fosfolipídios, a gente tem colesterol. O colesterol, ele deixa a nossa membrana mais rígida. Então, é uma membrana que dificilmente vai ser rompida. Então, nas nossas membranas plasmáticas, a gente tem colesterol. Além disso, o colesterol é muito importante porque é uma molécula precursora de vários hormônios, como os hormônios sexuais e como os cortisol, o grupo dos corticoides. Além disso, o colesterol é precursor de sais biliares, que é importante, né, para a gente fazer digestão de gorduras, que é produzida lá no fígado e é armazenado lá na nossa vesícula biliar. E o
colesterol também é precursor de vitamina D. Todo mundo já ouviu falar que quando a gente toma sol, a gente consegue produzir vitamina D. Então, se eu não uso um protetor solar, a irradiação solar penetra na minha pele e ativa enzimas que vão produzir vitamina D. E para a produção dessa vitamina D, eu preciso como substrato de colesterol. Tá? Então, colesterol, além dessas, exercem outras funções também importantes no nosso organismo. Aqui, pessoal, é só para mostrar o colesterol lá na nossa membrana plasmática. Então, aqui, ó, vejam que o colesterol fica no meio dos fosfolipídios, ela atua como se fosse até mesmo um cimento, que deixa essa membrana mais resistente. É difícil a gente romper essa membrana, tá? A gente vê também colesterol nas membranas do sistema nervoso. Não sei se vocês lembram ou já estudaram bainha de mielina, né? Que é como se fosse um isolante dos nossos neurônios. Então, essa bainha de mielina, ela é composta por colesterol também, super importante aí no processo de condução nervosa. Aqui, um outro grupo de gordura seria os fosfolipídios, que compõem as nossas membranas celulares. Então, do que é composto o fosfolipídio? O fosfolipídio tem uma cabeça, a gente chama de cabeça, que tem fosfato. Essa parte é uma parte solúvel em água. Além disso, tem duas perninhas, que são dois ácidos graxos. Ácido graxo é insolúvel em água. Ou seja, o fosfolipídio é uma molécula interessante. Ela tem uma parte que solubiliza na água e outra que é insolúvel em água. Isso vai ter uma importância aí, principalmente no transporte de gorduras. Vocês já pararam para pensar como que eu vou transportar colesterol, ácido graxo através do sangue? Complicado, né? Porque se eu jogar ácido graxo no sangue, concorda que é insolúvel e que esses ácidos graxos eles vão começar a aglutinar e vai entupir meu vaso? Então, como que a gente transporta gordura no sangue? Por meio de cápsulas que depois vocês vão aprender, que a gente chama de lipoproteína plasmática, que nada mais é do que LDL, HDL. Essa cápsula ela vai ser composta por fosfolipídios. Então, a parte da cabeça do fosfolipídio vai ficar toda voltada para fora. E dentro fica as perninhas. Então, dentro eu tenho tudo aquilo que é insolúvel em água, então vai estar lá os ácidos graxos, o colesterol, junto com essas perninhas do fosfolipídio. E do lado de fora dessa cápsula fica a cabeça do fosfolipídio, só a cabeça. Essa cabeça é solúvel em água, então essa cabeça vai ficar solúvel no nosso sangue. E é dessa forma que a gente consegue transportar gordura no nosso sangue. Então, pessoal, essa propriedade, né, dos fosfolipídios terem uma parte solúvel, que a gente chama de polar, né? Polar porque é carregado eletricamente, e isso permite com que essa parte da molécula solubilize na água. E essa parte da cauda, né, essas duas caudas que são insolúveis em água, a gente fala que é a parte apolar, né, da molécula, é sem carga elétrica, por isso que ela não consegue solubilizar em água. Então, é uma parte hidrofóbica. Hidrofóbico significa que não gosta de água. E hidrofílica. Hidrofílica significa que gosta de água. Essa característica de uma mesma molécula ter uma parte hidrofóbica e uma hidrofílica, a gente dá o nome de anfipático. Então, os fosfolipídios, eles são chamados de moléculas anfipáticas. Por quê? Porque tem essa propriedade hidrofóbica e hidrofílica. Então, aqui
eu estou mostrando os fosfolipídios na nossa membrana. Como que é que funciona? Vamos pensar que fora da célula eu tenho um ambiente aquoso e dentro da célula eu também tenho um ambiente aquoso. Então, como que esses fosfolipídios vão se organizar na nossa membrana? Dessa forma aqui, ó, como uma bicamada. Então, as cabecinhas que são solúveis ficam voltadas para fora e para dentro. Então, vamos supor que aqui é o citosol e aqui é o meio extracelular. Meio extracelular e citosol tem água. Então, eu preciso solubilizar em água. Então, as cabecinhas que são solúveis ficam voltadas para dentro da célula e para fora. Por isso que eu tenho que formar uma bicamada. Então, as perninhas que são insolúveis ficam voltadas para dentro da membrana. Isso faz com que a membrana celular não permita que qualquer molécula atravesse, que qualquer molécula invada as nossas células. Então, aqui, pessoal, é mostrando nessa figura aqui em cima a bicamada e aqui mostrando o colesterol no meio desses fosfolipídios. Então, só para relembrar um pouquinho aí da parte de citologia das nossas células. Agora, já quase finalizando a nossa aula, só para exemplificar para vocês os outros tipos de gordura que já não tem tanta importância aí na bioquímica, que é o grupo de cerídeos, que são as ceras. Ceras são moléculas extremamente insolúveis em água. A gente tem a cera de ouvido, né? A gente chama de cerume de ouvido, que é uma proteção para que corpos estranhos não entrem em contato com o nosso ouvido, né? Não invada o nosso ouvido. E a gente tem também nos vegetais ceras que funcionam como impermeabilizantes. Então, por exemplo, se a gente pega aí uma fruta, essa fruta quando molha, ela não absorve água. Concorda que a água escorre? Por quê? Porque essa fruta tem um impermeabilizante que é a cera. A gente encontra também cera nas colmeias. Então, os cerídeos são gorduras extremamente insolúveis que servem como impermeabilizantes e proteção. Outro grupo de gorduras são os carotenoides. Os carotenoides são pigmentos que são solúveis em gordura, então são insolúveis em água, e eles dão cor aos vegetais. O pessoal da nutrição depois vai aprofundar um pouco mais nos carotenoides, porque eles têm uma importância na nossa saúde. São pigmentos que são precursores de vitamina A, têm efeitos antioxidantes, previnem várias doenças. Então, quando a gente tem na nossa dieta alimentos ricos em carotenoides, a gente tem aí benefícios que vêm aí desses carotenoides. Então, aqui é mais para exemplificar para vocês, que é um outro tipo de gordura, que são pigmentos, que pode dar a cor vermelha, laranja ou amarela aos alimentos. Então, a gente tem vários carotenoides. Então, a gente tem, por exemplo, um famoso que é o beta-caroteno, que está presente nas cenouras, que é precursor de vitamina A. Tem o licopeno, está presente aí nos tomates, luteína, criptoxantinas e assim vai. São vários pigmentos, todos eles têm uma ação aí benéfica no nosso organismo. Então, é um conteúdo onde o pessoal da nutrição vai aprofundar lá na frente. Bem, pessoal, aqui tem um estudo dirigido. Eu sei que bioquímica é uma disciplina complicada, então, assim, vocês podem tentar fazer o estudo dirigido. As dúvidas vocês podem mandar no chat ou no nosso fórum. Aquilo que for mais complexo, eu posso gravar um novo vídeo para tentar explicar para vocês. No horário da aula, eu vou estar ali no ambiente virtual, a gente pode conversar pelo chat
e a gente pode fazer um encontro virtual ao vivo. Então, eu já coloquei aí para vocês o link do Zoom. É uma plataforma legal para a gente utilizar para fazer esses encontros. Talvez no encontro ao vivo, muitas dúvidas podem ser esclarecidas, tá? Então, o que eu vou cobrar de vocês, né? Eu não vou cobrar vocês desenharem, que nem eu coloquei aqui como uma questão, a estrutura de um ácido graxo. Eu coloquei nesse estudo dirigido para vocês desenharem, exatamente para vocês treinarem essa nomenclatura. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês enxerguem, ao ver uma molécula de ácido graxo, que saibam nomear esse ácido graxo. Então, saibam contar o número de carbonos e saibam colocar a posição de cada insaturação. Tá? Então, treinem aí, tentem assistir essa aula mais de uma vez, para que vocês consigam entender aí a estrutura química das gorduras. Tá? Então, fico à disposição de vocês para responder aí as principais dúvidas. Bom estudo para todos!